Compartilhe conosco, Nilce. Você sabia que existe o quilo, mas o quilo original, que é referência para todos os outros quilos que nós usamos? Você sabia disso, que tem um negócio físico? Se eu não me engano, as outras medidas são sempre relativas a alguma coisa. Um metro é um esquema, uma fração da velocidade da luz, mas o quilo não. O quilo é uma coisa. Existe uma referência do que é um quilo. Teve lá em 1800 e pouco, o pessoal se reuniu em Paris e falou, isso aqui vai ser o nosso quilo. Essa é a medida para todas as coisas. É uma esfera, não é? Não, é um cilindro. E aí ele fica no subsolo do Escritório Internacional de Pesos e Medidas do Mundo, que fica em Paris, debaixo de 7 chaves, porque ninguém pode roubar o quilo. Se roubar o quilo, ninguém sabe mais quanto é o quilo. Meu Deus! Não, é engraçado, porque todas as medidas são alguma coisa, tipo, relativa, né? Você pode calcular, tipo, o segundo é alguma coisa do átomo que faz não sei o quê. É isso, depois foram tudo ajustando, assim, e eles vão fazer isso com o quilo agora. Vão fazer isso com o quilo. Todo país, assim, os países têm as réplicas do quilo. O Brasil tem a réplica dele também. Mas agora, os países vão ter que se ajustar, porque isso vai ficar obsoleto. Tem uma fórmula... Vai ter uma fórmula... Tem uma fórmula pra chegar no peso exato, no quilo exato. Quanto vale o quilo exato? O quilo tava meio desatualizado, já, né? Todas as outras medidas são alguma coisa relativa. O centímetro não é a unha do dedo do rei, não é mais isso. Metro, centímetro, alguma coisa da velocidade da luz, uma fração da velocidade da luz. O quilo não tinha. O quilo era um quilo mesmo. Tinha um cilindro que era o quilo. Quanto é o quilo? Tanto que pesa aquele cilindro. O lance sobre o quilo do Brasil é o seguinte, a gente tem o quilinho, tá? Tá lá guardado. Mas o problema é que você, pra desenvolver agora a fórmula, você tem que ter uma estrutura. Você vai ter que ter um investimento científico pra que cada país desenvolva. Ih, perdemos o quilo, Brasil! Perdemos o quilo! Investimento em ciência no Brasil! Porque assim, vai ter que ter um instituto pra fazer isso, ou você vai depender do cálculo de outros países. Se no Brasil a gente não tiver, a gente vai ter que comprar dos outros. Guarda o quilinho! A gente vai ficar muito tempo no quilinho. Cara, porque no Brasil você não investe em ciência. Igual o acesso ao consórcio lá que tá... Pra usar os telescópios no Chile. Que o Brasil foi chutado porque não pagou. Os caras convidaram o Brasil. Era o único país convidado aceitou. Fora da Europa. Exato. O Brasil aceitou. Começou a usar antes de assinar qualquer coisa, de pagar qualquer coisa. Já colocaram o Brasil na lista de membros. Trazer os cientistas brasileiros pro grupinho, pra panela. E aí foi passando o tempo e o Brasil não pagou o aluguel. Que vergonha. Nós vamos ficar lascou o Brasil. Não adianta. Então vamos precisar de outra medida, Nilson. Vamos usar a medida agora do cadim. Me dá um cadim. Vai ser a medida do Brasil, porque a gente não vai ter quilo, tá? A gente não vai investir em ciência pra calcular o quilo. Então aqui no Brasil a gente vai usar o cadim. 3 cadim e meio dá 1 quilo. Mas como a gente sabe como é que é 1 quilo, a gente sabe quanto são 3 cadim e meio também. O problema é muito mais profundo. Vai ter um cadim, uma mordida, punhado, é o tanto que cabe... Medidas brasileiras revolucionando o mundo. O cadinho é o pedacinho que alguém te dá voluntariamente. Aí normalmente ele é menor. A mordida é quando a pessoa... A pessoa é generosa e te oferece. Não. É você que tira. Então ela é um pouco maior. Porque você... Mordida do meu picolé. Você vai e puxa lá no meio. Vão ser as novas medidas que o gole? E o gole... Não, o gole... Não. O gole é de volume. Já é volume. Pera aí. Sem bagunça aqui, Nilson. Tem país que usa o sistema métrico. País que usa o sistema imperial. Tipo os Estados Unidos. O Brasil vai ser o primeiro a usar... A medida mineira. A medida mineira. Aí distância também, a gente vai abrir mão do metro, vai ser logo ali. Pega em frente toda a vida. Em frente toda a vida. Não, em frente toda a vida, tipo assim, são 3 logo ali. A gente já tá determinando aqui a de volume também, é o gole, é o balde. O balde é outro, um balde de não sei o que. Todo mundo sabe. A bacia, Dona Maria. A bacia é metade do balde. Um gole, uma bacia são 30 gole. Que golada, hein? É golada. Menor que o gole. Golinho. Não, tem uma provinha. Nilson, eu tô solucionando o problema aqui porque o país não vai investir em ciência. Não vai investir em ciência. Aqui eu tô salvando o país. Eu tô indo aqui porque eu tô lembrando das histórias do... Falando em ciência e falando em risada... Stephen Hawking. A gente tava lembrando dele, ele faleceu. Se você não sabe, aquele cientista da cadeira de roda, o Stephen Hawking do... Como é que é o nome? Big Bang Theory. Não, ele apareceu no Big... Várias vezes. Não, como é que chama o filme da vida dele? Teoria de tudo. Teoria de todas as coisas. Por acaso não foi o que ele propôs. O que deixou ele famoso foi a radiação de Hawking. Basicamente, o cara chegou à conclusão de um jeito em que os buracos negros podem evaporar. E isso ficou muito famoso porque ele conseguiu criar uma ponte entre a física clássica, a teoria da relatividade, aquelas coisas lá, e a física quântica, que são 2 campos da física que não se dialogam. Um lida com coisas
Porque você tá muito baixinho. Um lida com coisas muito grandes, Sim. que é, tipo, teoria da relatividade Einstein. É, tipo, planetas, buracos negros, estrelas. Imensidões. E o outro lida com coisas muito pequenas, que é da física quântica, que é átomo, prótons. São dois campos que não dialogam da física. Você pode ser um especialista em um e ser completo analfabeto em outro. Tipo assim, você tem que saber um pouquinho, claro. Mas tipo assim, entendeu? Elas não juntam. Aí ele conseguiu meio que criar uma ponte. E explicar como que os buracos negros podem evaporar ao longo do tempo, porque eles emitem uma radiação que ficou conhecida como radiação de Hawkins, o nome dele. Cara, com essa mente, com essa capacidade e com as dificuldades todas que ele tinha na vida, ele era extremamente bem-humorado. Ele era um cara muito engraçado. E isso gerou uma identificação dele com as pessoas, né? Boa parte das pessoas não tem a menor ideia do que ele falava, do que ele escrevia, do que ele estudava. Mas as pessoas têm ele na memória ele era pelas participações zoeiraço. das zoeiras que ele fazia. Ele era zoeiraço. Ele vivia participando do Big Bang Theory, dialogando com o Sheldon. É muito engraçado você ter essa relação, né? Porque ele era de fato engraçado. Não. As palavras que eles usam na série, na vida real ele fala coisa muito pior. Os dois momentos mais engraçados pra mim do Stephen Hawking. Momentos, pessoal, meu top 2. Primeiro, quando ele foi entrevistado pelo John Oliver, é um comediante que tem um programa na HBO agora nos Estados Unidos. Aí o John Oliver vira pra ele e pergunta: o senhor acredita na teoria dos multi-universos, das multi-realidades? Universos paralelos. Então várias coisas são possíveis. A ele, sim. Então o senhor acredita que tem um universo aí em que eu sou mais inteligente que você? O John Oliver falando pro Hawkins. Aí o Hawkins, eu também acredito que tem um universo no qual você é engraçado. E a outra, número 2, essa eu aprendi só depois da morte dele, é que ele tinha o costume de atropelar com a cadeira de roda dele gente da qual ele não gostava. Você tava parado, ele vinha e passava com a roda em cima do seu pé. Aí disseram que ele fez isso com o Príncipe Charles. E falou que uma das coisas que ele mais se arrepende na vida é de nunca ter feito isso com a Margaret Thatcher. Aí questionaram ele sobre isso. É verdade que o senhor queria passar a roda em cima do pé da Margaret Thatcher? Ele, isso daí é um absurdo de se dizer e eu vou atropelar aqui e continuar repetindo essa história. Era um cara bem-humorado, gente. Olha só, né? Muito bom. E o cara viveu a maior parte da vida dele preso numa cadeira de roda. Era só a mente dele funcionando. Somente funcionando os olhos. Foi a pessoa que mais viveu com a doença dele. E ele ficou famoso por vários motivos. Primeiro porque o cara era um gênio, tem lá da radiação de Hawking, que foi uma coisa genial de se propor. Então, tipo assim, o cara não era só famoso por ser famoso, ele era famoso porque ele era muito esperto. Tem também o fato de ter toda a imagem dele na cadeira de roda e o cara sobrevivendo por tanto tempo com essa doença. Foi a pessoa que mais viveu com essa doença, que se tem notícia. Mas também ele escreveu o livro que trouxeram a física, assim, pras pessoas que eram leigas no assunto. Tem lá uma breve história do tempo e tal. O universo na casca de nós. Ele escrevia coisas que o público em geral conseguia entender. Então ele não só foi um cientista genial, foi um ser humano também, que superou todas as expectativas, porque o cara viveu muito mais do que as pessoas esperavam. Mas ele também era um comunicador muito bom da ciência. Então, tipo assim, o cara era meio um combo. Assim, aquele cientista que vai ser lembrado por muito tempo. Ainda mais o jeito que ele foi introduzindo na cultura pop, porque ele adorava participar dessas coisas. Tipo assim... Big Bang Theory. Tipo, ele devia consumir muito disso, ele era fã do Big Bang Theory, por isso que ele aceitou participar. Ele participou dos Simpsons também. Eu não sei se no Big Bang Theory foi assim, mas em muitas das participações dele, coisa de cultura pop, eles não geravam a voz dele automaticamente. Falava ele mesmo? gravava da cadeira não dele, sabia. aí mandavam. Doido. Essa viagem que nós fizemos, não tinha vaga no voo. Aí puseram o Leon do lado e eu do outro. E nós dois assistimos o Big Bang Theory sem combinar e sem saber que tava acontecendo ao mesmo tempo. Aí chegou em casa o Leon, eu tive uma ideia pro Gaga, eu vou comprar um foguete. Aí eu... Pera, Deus. Assisti o Big Bang Theory. Aqui, Deus. Isso daqui é um foguete. Isso daqui é um foguete mesmo. Ele lança... não vai pro espaço, porque, tipo... né? Eu não sou o Elon Musk. Mas... Onde a gente vai lançar isso? A gente vai ter que alugar um carro, sair pelas quebradas do Eu nem Canadá. sei onde é que é legal usar isso daqui no Canadá. Mas se é legal vender, é legal de usar. Então... Não, legal vai ser. Eu tenho um de 600 pés, de 1.150 pés. E esse daqui vai de 675. Pés. Mediram o pé do rei. Por que eles usam isso aqui? Mas enfim, vamos encerrar o vídeo? Vamos encerrar o vídeo, mas eu preciso dizer o seguinte. Eu sei que vocês estão curiosos sobre uma viagem que nós fizemos aí. A gente deu uma sumida. A gente não pode contar. A gente participou de uma experiência que foi, acho que, a experiência mais louca da nossa vida. Nós nunca imaginávamos que um dia teríamos chance de fazer o que nós fizemos. Mas a questão é... Nós fizemos. A gente não pode falar, tipo assim... Nada. Porque a gente tá sob sigilo. Embargo. Estamos embargados. Contrato assinado. Não pode falar. Não pode falar. Nada. Se tudo acontecer do jeito que a gente tá esperando,
ano que vem algo muito legal vai acontecer, tá? Eu espero poder contar pra vocês antes, Não. pra vocês viverem essa ansiedade conosco. Pode não acontecer, essa que é a questão. Pode A não gente, acontecer. quando assinou o contrato, fez tudo aquele negócio, a gente sabia, tinham vários fatores que podem mudar e essa coisa não acontecer. Mas mesmo assim, a gente foi. Foi um investimento. De tempo e esforço. Pra quem sabe, ano que vem, se tudo der certo, vai acontecer um treco muito louco. Então, a gente não pode falar. Não é porque a Nada. gente assim. Não é surpresa, Não, a gente sério, assinou. a gente assinou, não pode. Se eu falar, eu sou processado. Eu espero poder contar antes, porque embora a coisa só vá acontecer o ano que vem, talvez a gente seja liberado pra contar pra vocês antes. Então acompanhe a gente aqui que vocês vão ficar sabendo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixe seu like e a gente vê no próximo. Aqui tem conteúdo recomendado. Até mais. Tchau. Tchau.